Antes da gente começar, a gente sempre levanta da mão e faz uma dancinha, vem. Brincadeira. Eu falei, o quê? Mas eu vou. Ela sofreu. O espírito saiu do corpo. Ninguém me avisou disso. A gente é o único podcast que não faz dancinha. Amém. 12 seconds later. Só as cachorras. Essa é uma música boa hoje. Para a gente viu. Eu acho. A few moments later. Go Monday night. Monday night, you're here. Isso sempre acontece. É porque tem uma musiquinha antes de começar. Pã, pã, pã. Pananã. Pã, pã. Pananana. Aí vai... Tsh. É, meu, porra, já até decorei. Você não assiste seu próprio podcast? Várias vezes. Então, cara. Pra dar audiência, né? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio das Mina Pode. Com a dancinha maravilhosa da nossa querida Rose Marcela. Não vai existir um episódio que eu não vou começar rindo. Porque na hora que é o valendo, eu começo a rir. É, então, mas não tem como, você fica assim. Tá onde, querida? Tá bom. Oi! Já me apresentou, então eu vou apresentar isso aqui com a minha querida host, Fabi. Já que você me apresentou hoje. E temos uma convidada, Brasil! Obrigada, meninas. Apresente-se, convidada, linda, deusa. Meu nome é Raiza, tenho 34 anos e sou mãe de pets. Chegou anunciando o tema aí, ó. Maravilhosa. Chegou anunciando o tema. O tema é mãe de pet. Sim, Que é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? sim. Porque a gente ficou pensando tudo que a gente ia falar e tem assunto pra caramba. Mas antes da gente começar... Garota Merchan, por favor, faça o seu job. Para você que está aqui no YouTube assistindo a gente, dá um joinha, se inscreve no canal, toca o sininho. E que mais? A gente está em todas as outras plataformas de áudio. No Spotify a gente está em vídeo e áudio também. E no Insta a gente está asminapod _USA. USA. E é isso. E é isso, segue a gente nas Segue a redes, gente. porque não dá tempo, a gente fala muito, é muito blá 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 blá. E aí acaba que vai pro Insta também. Então lá tem as Mina no Divã, quando a gente faz alguma pergunta pra psicóloga, quando dá defeito tela azul. A gente tem o Dica das Minas, então tudo que a gente mencionar aqui é livro, é TED Talk, é não sei o que, lá. A gente coloca tudo lá. E aí fica tudo bonitinho, organizadinho, mastigadinho pra você. Belezinha. Tá lá. Tá lá. Segue a gente, por favor. Óbvio que somos todas mães de pet, mas eu já vou dar boa noite pra nossa voz do universo, que é pai de pet! Boa noite, estamos aqui. Pai de pet. Pai Você de faz tempo que você é pai de pet? Não, sou pai de pet por o quê? 1 ano e meio, mais ou menos. Novinho. Recente, aprendendo ainda, né? Você foi pai de pet antes ou tipo, mas cresceu com Putz, tem bichinhos? uma história triste. Ai, é nesse episódio que a gente vai chorar. Cadê os lencinhos? Cadê os lencinhos? Quando eu era muito criança, sei lá, talvez uns 6, 7 anos, a gente tinha um pet em casa, aí no dia seguinte eu acordei, o pet tinha sumido. E até acho que uns 2 meses atrás, pra mim, alguém... não, o pet tinha fugido, alguém roubou, né? E minha mãe revelou que ela deu pra outra pessoa. Estou traumatizado com essa história. Minha mãe fez isso também. Várias também, vezes. Minha mãe fez isso também. Eu também, minha irmã fez isso. Eu tive O um meu, com a minha poodle cachorra. por pouquíssimo tempo, o Willy, que tipo sumiu. Minha mãe falou, fugiu, não sei o que, aquela tristeza, e depois descobri que ela deu. Minha irmã também deu o meu. Gente. Uma sacanagem. coroa morena. Sacanagem. Mas é porque eu também, assim, eu saí de Marília, eu fui pra Balneário fazer faculdade e deixei o cachorro pra trás, né? Tinha eu de levar a cachorrinha, tadinha. Mas mandava o dinheiro, eu trabalhava lá, mandava pra pagar banho, pra pagar ração, pra pagar tudo. Minha irmã falou assim, eu dei pra moça do pet shop, pra veterinária, porque ela gostava muito dela e eu não tinha tempo pra cuidar. Mas ela me escondeu por um bom tempo, eu chorei tanto. Os traumas surgindo. Trauma. Cara, eu ia falar, na verdade, eu já comentei da Raiz aqui antes. Quando a gente falou sobre amizades, que eu falei que eu tive uma amizade virtual, que virou amiga da vida. Prazer. A gente era Insta friend, marcamos um blind date num sushi.
Ainda fiz um stories no dia, porque eu falei, vai que a louca me assassina, me esquarteja. Eu falei, gente, se eu sumir, É ela. meio que um blind date mesmo, né? Não, mas Você é. sabe no que você tá Foi se um enfiando, blind date, tipo, é. Exatamente. Mas eu até comentei no dia do episódio, falei, cara, foi muito como... as redes sociais servem muito como um Tinder também pra amizades. Porque você vai vendo os interesses que a pessoa tem, sobre o que a pessoa fala, o estilo de vida. E você vai criando uma conexão. E eu falei, gente, a gente tem que ser amiga, a gente tem muita coisa em comum. Vamos comer um sushi. Mas assim, até eu me surpreendo com a nossa história, porque... Foi desde 2017, né? Eu acho que É. foi julho de 2017. E é um nível, tipo assim, aniversário, casamento, me convidou pra ser madrinha do casamento dela, a gente tá junto em Natal, tipo, tudo assim, e nos momentos datas mais mais difíceis e mais importantes, importantes da vida. E, inclusive, quando eu perdi o meu cachorrinho Paco, que foi a minha primeira grande perda, nossa, eu não tenho nem palavras pra falar o suporte que ela me deu, sério. De sair de lá de longe, porque não mora, se esconde, e vir me trazer flores, abraço e tipo... É muito louco, né? Tá vendo? Na internet, gente, tem salvação pro mundo. Tem suas Não coisas é só boas. ruim. Traz coisas Exatamente. boas. Boas também. Ai, Fábio tá com ciúmes. Não, querida. Tá tranquila. Ai, que madura! Eu não sou madura assim. vamos voltar ao podcast. Que você pode ter mais de uma melhor amiga. Exatamente. Olha aí, pessoa madura, eu gostei dela. Não, olha Você aí precisa uma pessoa andar- que escuta esse podcast, que Eu assiste, que exatamente, acompanha, entendeu? aí, ó. Além de tudo. Aprende com a sua Maravilhosa. amiga, aí, ó. Tô aprendendo. Cara, vamos começar. Vou começar com uma polêmica. Ai. Nossa, fala. Que? Começa e depois eu vou dar... Eu não sabia que era tão polêmico isso. Eu também não. O quê? Essa questão Você toda de fora. ser mãe de pet. Mãe de porque eu pet. comecei a Ah, tá. pesquisar. Rola uma treta. Até durante o Dia das Mães, rola uma eu não treta. sabia Rola todo um disso. negócio. Aí eu achei, pesquisando, essa matéria da revista Cláudia, acho que do ano passado, que a capa, o título é Mãe de Pet Existe? O termo invisibiliza a sobrecarga das mulheres com filhos. Quando não é com conotação de brincadeira, leva ao questionamento do que é a maternidade e reduz a enorme obrigação social de educar. Aí rolava lá toda uma parada. Você se considera mãe de pet? Óbvio. Sim. Você se considera mãe de Com pet? certeza. Eu também me considero mãe de pet. Gente, eu Não, olha, mas eu aqui, fiquei de obrigação cara. social de educar. Eu também educo o dog. Sim, Eu Tá educo, também, Lilo. mas eu entendo que Não, eu é entendo também. diferente, né? Sim, Completamente sim. diferente. Até por isso que eu escolho ser mãe de pet, não de pessoa. Que é uma coisa que a gente vai falar. Tem suas diferenças. Tem, com certeza, mas eu acho que não tira a importância do outro. Não, falou tudo. Porque que diz, porque quando se diz que é mãe de pet, você invisibiliza a sobrecarga das mulheres com filhos. Não, cara, não tá tirando a carga e a importância Eu que acho- é ser mãe de humano. São coisas Sim, paralelas. sim. O que eu dei uma olhada nisso hoje, que eu fiquei chocada ontem e hoje, que tem toda essa... Será que a gente vai esse ser cancelada, tabu? meu Deus? Maybe. Não. Já matamos mosca e deu tudo certo. Será que é hoje? Por enquanto. Está no radar da Luísa Mel, tá? Só isso que eu tenho pra te dizer. Mas o problema é que eu vi que existe muita crítica para quem se fala mãe de pet a partir do momento que é igual a Rafa falou, que não, você não tá desmerecendo o outro, você entende isso, é um animal, né? É uma pessoa. Existem esse ponto de vista. E tem muita gente que daí não entende essa diferença e começa a criar muita expectativa em cima do cachorro e esperar que o cachorro vai entregar o que um filho entrega. Sim. E aí eu acho que é aí que rola essa parte que tá aí nesse contravércio, né? Porque não é nem uma coisa nem outra. Eu me considero, sim, mãe de pet, mas eu entendo que é um cachorro. Eu falo que é meu filho? Claro, com certeza, é meu filho. Eu trato igual né? É o príncipe. cuidado e o amor, é um né? príncipe, é o rei da casa, é o rei da casa. Mas eu é um entendo, animal. ele é um animal. Acho eu que aí entendo as entra no necessidades problema. deles. Eu ia falar isso, entender a necessidade do animal. Que aí você começa a humanizar o bichinho, o animal, que é um outro problema. A gente Sim. tem vários áudios maravilhosos aqui, 2 áudios maravilhosos de 2 pessoas que vão participar hoje por áudio. Achei legal esse negócio de participar Também, por áudio, porque é aquele áudiozão do Zap, né? Sim, que é exatamente. útil. Achei muito bom. Sim. Tá, vamos começar com o básico. Tipo, quando que começou sua relação com animais, assim, com bichinhos? Eu.
Eu tinha 16 anos de idade, estava passando por uma época bem difícil da minha vida. Adolescente, menina, né, muito hormônio, estava sofrendo de depressão. E pedi para minha mãe um cachorro. Achei que nunca fosse ganhar. E de Natal, ela me deu a Tinkerbell. Tipo, eu escolhi, mas foi do nada, assim. Vamos lá, vou te dar. E ela ficou comigo 17 anos da minha vida, da vida dela. Ela faleceu com 17 anos e ela foi um anjo que entrou na minha vida. A minha depressão mudou assim do dia pra noite, sabe? O amor, eu me sentia tão sozinha. E o amor que ela me dava, e só de ter alguém ali do meu lado, é inexplicável. Ela foi tudo. E dela, o meu amor, eu nunca olhei pra um outro animal do mesmo jeito que eu olhava antes dela, Gente, sabe? olha, eu vou chorar hoje aqui. Ai, é hoje. O coração de pedra tá lacrimejando. Vai chorar. Depois que você tá um animal, você não olha pra nenhum outro animal Nenhum com os outro. mesmos olhos, né? Cara, eu vou te Tipo- falar que o Frê, ele fala assim que o Paco, que a gente teve o Paco antes do Lilo. E quando nós pegamos o Paco, a gente descobriu que com 3 meses depois ele era baby, ele tinha 4, 5 meses. A gente descobriu que ele tinha nascido com insuficiência renal. E o estágio 4. E a veterinária falou, eu sinto muito, assim, daqui 1 mês e meio, no máximo 2 meses, assim, ele vai vir a falecer, não tem como. Ele acabou ficando 1 ano e meio com a gente, muito bem de saúde, porque a gente, aí entrou, é especialista, tratamento, medicamento, comida, mas ele tomou pouquíssimo remédio, ele começou a tomar remédio, assim, no último mês, mas enfim, o Frê fala que... E ainda na época tava rolando uma parada mística, que tinha um negócio de um eclipse, de abrir o chakra do coração, que foi bem na época que a gente descobriu que ele tava doente. E o Frê chorava, ele falava, cara, eu sinto que meu coração tá rasgando. E ele falou, o meu relacionamento com o Paco mudou totalmente a minha visão sobre o relacionamento animal, entre homem, né? Homem e mulher. O relacionamento entre animal e homem e o mundo animal, assim. Tanto que ele começou a considerar parar de comer proteína animal depois do Paco. Porque ele falou, cara, eu criei um outro relacionamento, assim, uma outra relação, A sabe? conexão, né? Você sente aquela conexão, Cara, eu sinto um pouco isso em relação ao Lilo. E importante também, tipo, óbvio, né? A gente não colocar a carga emocional de curar todos os nossos problemas ou até problemas psicológicos. Eu tenho ansiedade, a Rá tava tendo depressão e eu sinto que eu teria entrado num buraco, assim, em 2020 se o Lilo não tivesse aparecido também. Mas, assim, não é responsabilidade deles e óbvio que se tratando de doença mental... Isso é bom falar, porque eles não tiram de contexto, né? Se falando de doença mental... Remédio, psicólogo, Sim, igual a gente outras sempre milhões de fala, coisas. Todos os episódios, a gente sempre fala isso. Mas os animais são Eles uma ajudam. companhia Com e certeza. uma fonte de alegria e de amor. Não é só saúde mental. Porque o Terry, ele exige que exercício. Eu saio muito que tem só mais. 70 pounds o Terry Só da 70 Fábio. pounds, só. Quanto que é 70 pounds em quilo? É sempre o dobro? Não é o dobro, é menos. Quilos é... É metade. Pounds é meio que o dobro. Deve ser uns 30 e tantos Então é quilos. tipo uns 30 e tantos quilos. Ele... A gente, depois que pegou o Terry, eu e o Douglas, a gente tava falando isso ontem. A gente faz muito, mas muito mais coisa fora. E não importa se tá calor. Assim, quando tá o verão, aqueles dias que dá, né, aquele heat wave que a gente tem aqui, que é muito quente, claro que não, né? Não tem condições de tirar ele de casa. Mas no inverno, eu e o Douglas não fazer nada. Não saiu de casa nunca, né? Imagina que eu vou sair de casa na neve. Agora, nossa, a maior alegria, porque... Nossa, ele ama brincar na neve. O Lilo ama também. E a gente fica muito mais tempo fora, aproveitando, fazendo atividades. Coisas na rua. Na rua, na natureza, fazendo muito mais trilha, muito mais tudo fora do que a gente fazia antes. É incrível. Então, assim, isso ajuda muito. Quando eu trabalhei na TripAdvisor, lá no escritório, podia levar cachorro. Então, assim, eu tive cachorro no Brasil, mas era cachorro de família, que você cuida, mas não era
100% minha Você é responsabilidade. criança, né? Tipo, é meio que da família dos Sim, pais. Isso, E do sim. quintal. É. Fica no quintal. Eu também. Exatamente, Até eu o também. Paco foi isso pra mim. Eram cachorros, tipo, que minha mãe pegou, eu criança. E aí, tipo, Sim. você ajuda, mas não é sua responsabilidade. Exatamente. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, no escritório pode levar cachorro. E tinha muito cachorro. Muito. Aí eu comecei a ficar enlouquecida. Eu falei assim... Que sonho de trabalho. Ah, não, eu amava. Eu trabalhava com o cachorro no meu colo, um deitado aqui. Eu falava, ai, meu Deus. Mas começou a me dar ciricutico de pegar o Paco quando eu mudei pro prédio que podia cachorro. Porque era muito cachorro que eu encontrava no elevador. E eu, Aí começa a ai. te dar aquela coceirinha. Ah. Eu falava assim, ó, no Douglas, eu falava, vamos, até que... Mas o Douglas, a Má sabe disso, eu tinha muito assim, ai, não sei qual que vai ser a reação do Douglas, porque eu via que ele gostava de cachorro, mas uma coisa é você gostar, e a gente vai falar sobre isso aqui, as responsabilidades que tem, É porque outra não é pegada. só, ai, lindo, você vai lá dar um cafunézinho e acabou, né? Isso aí é tia. Isso aí que a gente faz com Então, criança. É tia. Ê, tchau, vai com a mãe. Exatamente, tem muita responsabilidade. Então, e eu sempre ficava meio assim, ai, será que, né? Aí, mas hoje em dia... Hoje eles são um xodó. Nossa, o amor... O Douglas morre por aquele cachorro. Ele chega em casa, primeiro o cachorro, depois eu. Muito louco, né? Que Primeiro geralmente Jerry. homem tem uma resistência. Eu lembro do meu pai, da minha mãe falar, no primeiro cachorro que ela deu pra mim, criança, que eles compraram pra nós, da minha mãe falar pro meu pai, eu vou pegar um cachorro pra Marcela, tal, não sei o quê. E meu pai falou assim, o dia que entrar um cachorro nessa casa, ele vai entrar pela porta da frente e eu vou sair pela porta dos fundos. Eu não quero cachorro dentro de casa. Sempre Nanana. assim. Passa um mês, vem com o papai, sobe na barriga, lambe a boca. Voz do universo. Voz do conta universo, essa é o seu experiência aí pra gente. caso? Não, isso, assim, na realidade eu fiquei um pouco preocupado com as responsabilidades, né? E até porque, por ter uma vida muito corrida e tudo mais, então minha preocupação sempre é, tipo, será que eu vou ter tempo pra isso e tudo mais? E aí eu fiquei bem resistente logo no início. Aí quando ele chegou, tipo, é um negócio transformador, é absurdo, assim, absurdo. E aí minha esposa sempre falando, eu quero pegar mais outro, é tipo medo. Aí esses dias um casal levou um outro lá pequenininho, aí aí o cachorro colou em mim, aí eu falei, ai caramba, tipo, vontade de ficar com ele, mas é um peso absurdo. E é isso, acho que é um impacto transformador. Quem experimenta... Não consegue viver volta. sem. É. Cara, a minha experiência com animais é tipo, porque eu sou filha única. Então, eu sempre tive essa carência de ter companhia. Tudo bem que eu falava com as bonecas, falava sozinha. Com certeza. Botava as bonecas sentadas, dava aula. Então, tipo assim, olha aqui, dava aula de inglês pras bonecas, sem saber falar inglês, óbvio. Aquelas loucuras minhas, né? Mas tinha essa necessidade de ter uma companhia. E aí, olha que louco, porque meu avô, ele teve 40 anos açougue no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão. E meus pais tiveram açougue, meus tios, minha família inteira. Então eu venho de uma família de açougueiros de carne de porco. E eu cresci dentro de açougue, vendo porco, bicho pendurado, que eu acho que até depois me causou uma certa repulsa, que para hoje em dia eu não comer. Mas eu lembro de eu ir, eu gostava muito de ir no Mercadão, primeiro, porque eu ganhava fruta de graça, eu ficava comendo igual uma louca, porque eu ficava correndo, passando pelas bancas e ficavam me dando fruta. Só que tinha as bancas de bicho. Que vendia coelho, passarinho. Dói o nananã. coração, né? Quando você Dói, vê mas eu viradinho. criança. Não, vendia vivo! Vivo? Pra brincar, vendia de pet. tá. Então, imagina, eu ficava em gaiolinha. Eu, criança, não via a hora de chegar Criaram lá, pra porque eu você. ficava lá brincando. Então, tipo, eu tive peixe, coelho, tartaruga, pintinho. Já tive galinha também. Pintinho que virou galinha, né? Porque depois... aí- Sua mãe dá pra alguém. Não, aí tinha o sítio da minha tia, que a gente ia no final de semana. Aí lá tinha vaca, tinha porco, tinha cavalo. Então, tipo, foi muito assim, cheio de bichinho, entendeu? E alguns bichinhos eu tinha em casa e outros no sítio. E cachorro, né? Desde de pequena, Mas sua cachorro. mãe também gosta bastante de cachorro. Gosta. Mas ela sempre muito. gostou ou foi Sempre. aqui? Não, Ah, porque tá. ela teve também, ela criança com as irmãs, meu avô teve cachorro também. Então, tipo, daí que veio a minha relação, assim. Mas primeiro que eu tive como adulta, o Paco. Paco. E é muito diferente. Muda bastante, né? É outra história. Inclusive, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. Porque a maioria das pessoas, primeiro que pensa que
o pet é um brinquedo ou é um presente. Ai, não é presente. Não é gente. presente. Não é presente. Não é. Mesmo que seja um presente no sentido de, ai, a gente tá planejando e faz tempo que... Mas assim, tem que ser uma conversa de, não é assim, ai, vou dar de presente pra minha filha, vou dar de presente pra minha esposa. Cara, essa família tem que conversar. Sim. Tem muita coisa envolvida. Muito. É muita E é uma responsabilidade. vida, não é tipo, não deu certo, eu dou pra outra pessoa. Não deu certo, coloco na rua, né? Não, que acontece muito. acontece muito. E eu acho que as pessoas esquecem ou não sabem mesmo quais são as responsabilidades que é necessária para você ter um bichinho, um ser vivo dentro da sua casa. Diferente. Ainda mais se nunca pet, né? teve. Olha, eu lembro de agora, numa recente, sei lá, uns 4 anos atrás. Meu Deus, é capaz da pessoa estar assistindo, mas enfim. Só não fala o nome. Uma ex-vizinha. E aí a gente chegando no prédio e ela, olha só, demos de cara com esse pet, com esse cachorrinho num pet shop, no shopping. X. E aí pegamos pra nossa filha. Eu, que legal. Legal. Isso, tipo, sei lá, 9 da manhã. Aí, quando foi, tipo, meio-dia, peguei o elevador de novo e eles saindo pra ir pra uma festa, em família. Aí, eu, muito da vizinha intrometida, fiz assim, mas cadê o cachorro que vocês pegaram há 2 horas atrás? A gente deixou em casa. Cara, eu comecei a suar frio, assim. Porque, tipo, não... Não! Gente! Ele tá assustado, ele não sabe pra onde ele foi. E tem toda uma adaptação. E ele vai destruir sua casa. E foi o que aconteceu. O cachorro xixi. era super. Lógico, lógico. Então, tipo, eu acho que tem muito esse conceito do. É só pegar e deixar. Como uma coisa viva dentro da sua casa. Não, eles precisam de atenção, de amor, de carinho, mas também de disciplina, e de exercício, e de desenvolvimento. São várias coisas necessárias. E tem um custo envolvido, porque muita gente... Um custo alto. Alto! Aqui nos Estados Unidos, diga-se de passagem, altíssimo. Que veterinário aqui É caro. tá pau a pau com o dentista. Exatamente. Opa. Ela é dental hygienist, não é? Caro? Então. E o que muita gente não pensa é isso, então. Não pensa no gasto, porque é veterinário, é vacina. Vai ficar doente, é claro que você não quer. Quando você viaja, você tem que pagar pra alguém cuidar deles, que não é barato. Tem banho, tem tosa, dependendo o tipo de cachorro que você pega. O meu, eu pago muito mais do que a Marcela, porque o meu é um cachorro grande, pequenininho. O Lilo é a cabeça do... Então, você tem que pensar em tudo isso. Tamanho é outra coisa. Você tem que estar preparado. Você quer uma raça grande, você Não, e tipo, essa pra trabalho isso. do que... Cara, muito mais trabalho do que um essa pequeno. pesquisa sobre a raça, eu vejo que as pessoas não fazem também. Porque, às vezes, tem uma fissura, que a gente também vai falar só aqui porque é sobre... bonitinho, né? É, tipo os Frenchies. Agora, todo mundo quer Frenchie. Tá French, Mas tem um negócio de, tipo... A gente vai falar sobre adotar versus comprar, né? Mas tem uma fissura, por exemplo, com uma raça. Eu sou louca com Golden Retriever, sou louca com Golden Retriever. Compra o Golden Retriever, morando num apartamento, que tudo bem, até poderia não ser tanto problema, se você puder exercitar esse Golden Retriever 2 horas por dia, pelo menos. Porque ele vai ficar buscando bolinha 1 hora se você deixar. Não, aí a pessoa tem 15 minutos por dia pra andar. Cara, não é a raça certa pra você. Tipo, não adianta você pegar um cachorro que era caçador naturalmente e não dar pra ele um backyard. Não adianta você pegar um cachorro que quer se exercitar, que gosta de piscina, se você não tem isso pra oferecer. Você tem que pensar, porque vai muito com o seu estilo de vida. Com certeza. Eu gosto de caminhar na montanha. Porra, legal. Pega um cachorro que vai ser seu companheiro, que vai curtir. Vai pegar um salsicha que não tem perna, não consegue acompanhar. Não consegue, que judiação. Ô, gente! Pelo amor de Deus! Sabe, cara? Tem tanta paciência. Eu fico irritada. Sério, ai que... Não dá. Mas é bem isso. A gente não tem muito espaço na minha casa, mas assim, são duas caminhadas por dia. De 1 hora cada. De 1 hora cada. Religiosamente, que vai você muita falhar. caminhada. Não tem como. Meu marido tá querendo um cachorro grande agora. Eu falei com ele, eu não ando, você não anda. O que nós vamos fazer com um cachorro grande? Não dá. Precisa. E assim, eu paro de trabalhar às 4, 3h45. Ele tá ali. Ele já tá te esperando. Pronto. Oi, meu passeio.
Ô, mãe, vamos? Mãe, vamos? Tá na hora? Falou, querido, 15 minutinhos. Me dá uns 5 aí. Segura aí. É bem incrível. isso. E de manhã, quando ele acorda, é o Douglas que leva cedo. Nossa, enquanto não sai com ele, ele não para de seguir. Vai, precisa. E precisa. É reloginho. E tem que respeitar, que eles têm, e eles gente... precisam da rotina também. Eu acho muito louco isso, porque eu vejo, assim, famílias que têm filhos e tá... Ó, vou ser cancelada aqui agora. Segura a língua. Tá nesse negócio a rotininha da criança. Tem o schedule da criança. Aí tem o nap da criança. Tem que respeitar. E não respeita que o cachorro tem que passear todo dia de manhã, tem que fazer xixi, tem que fazer cocô, tem que socializar, tem que tem brincar. a rotina deles também, E de tem a comida. rotininha Come dele. esse horário e Tem come aquele horário. outro. É pronto. É um Aí ser não. como um ser. É um ser, É um ser vivo. É um ser vivo. Você tem que exatamente. cuidar, igual você cuida de uma criança, você cuida. Por isso que eu acho que o nome Pet Mom tá completamente É lógico que, tipo assim, que nem se fala. Ah, tá. Yeah. It's very fitting. Eu acho que cabe, porque assim, lógico, tem, tá, um filho, um ser humano, ok, é outro nível. Só que a gente pensar em coisas como disciplina, cuidado, se tiver doente, o que você vai fazer? Você vai dar remédio, você não vai dormir, você vai levar pra passear, você vai levar no médico, as você mesmas vai levar pra coisas. viajar, lá. Tem todo um cuidado. Claro. Aliás, eu acho até que é um excelente primeiro passo. E muita gente faz isso. Pra Pega um cachorro maternidade, primeiro né? antes Sim. da maternidade. Eu acho. Fala, universo. Fala, voz do universo. Ah, eu tô longe do Mike? Ai. Oi. Não, mas com certeza. E assim, e dependendo, é o que a gente falou, né? O meu é um cachorrão. Se não tiver um treinamento, uma disciplina, Vai destruir tudo. Ele consegue comer claramente a comida em cima da mesa. Aham. E ele não faz isso. Ele não faz? Não. A Fábia é brava. Já fez, não faz. Não. Nunca fez? Ela é brava comigo. Imagina com um cachorro a disciplina que ela dá. Ai, o Terry tem um coração. A moleza. O Terry. Não, mas não interessa. Eu amo. Ele é o amor da minha vida. Ele e o Douglas. Mas o Terry primeiro. O Terry. Mas... Olha, o marido eu não sei, mas vou te falar uma coisa. Ah. Assim, tem uns parentes que definitivamente eu prefiro o meu cachorro. Definitivamente. Agora vai ser cancelada mesmo. Não, mas, gente, meu, para e pensa. Real, oficial, tá? Está no precipício. Tá o Terry e aquele parente. Pensa aí. O Terry, Quem você querida. sabe? Não tem que pensar. Ó, Amor, não tem nem o Não, que não pensar. tem o que pensar. Né? Não. então, é isso que eu não... Mas então, o amor não é só você deixar fazer tudo. Claro que não. Você é. tem que educar. Tem que ter a Lógico. disciplina. Principalmente, né? Que é muito o que o César É. Milan prega, né? Eu É era muito muito fã do César Milan desde sempre. Então, quem que é César Milan? Ele é o Dog Whisperer. Ai, não conheço. Nossa, você vai pirar nos programas dele. Tá no ar há mais de 10 anos o programa desse cara. Ele é tipo Se eu sei de um nome. dog behaviorist. Ele é um... Manja muito, assim. E nem sei, acho que ele já foi criticado por algumas coisas, mas, tipo, antes de eu ter meu primeiro cachorrinho, que foi o Paco, eu li um livro dele muito legal. Até tinha anotado o nome, eu não sei onde é que foi que eu coloquei. Tem um... Eu acho que ele chama... Gostava de tá aqui. saber. How to Raise a Perfect Dog. É de 2009. E eu aprendi várias coisas que, tipo, básicas mesmo, que... Porque, pô, nunca tinha sido... Inclusive, fica a dica, gente. Você vai fazer uma coisa que você nunca fez antes, ainda mais que lida com uma vida, cara, se instrui. Às vezes você não precisa ler um livro, escuta, cara. Ou então, tipo, procura uns vídeos no YouTube, Tem um sei monte lá. de conteúdo aqui no YouTube, procura. Porque eu falei, cara, Só eu quero colocar aqui aprender no direito. Google, Então, pronto. tipo, já aprende assim, como que faz o dia que você vai buscar, como que faz pra você apresentar ele pro neighborhood, na sua região, e pra ele subir em vizinhança. casa, na Gringa. vizinhança, gringa. Pra começar a treinar pra fazer xixi no lugar certo. Tipo, eu não sabia nada, eu nunca tinha tido um pet. Então, você pega o quê? Vai aprender. É. E no Brasil, aqui não tem como. No Brasil tem muito. Eu tinha cachorro, tinha uma cachorra minha que ficava dentro de casa e todos os outros ficavam fora no quintal. Aham. Porque o clima também, né? Existe Sim. essa possibilidade. Aqui Não tem não opção. existe isso. O cachorro tá ali com você, deitado na sua cama. tá mesmo. Mas, cara, tipo,
Começando a falar sobre comprar versus adotar, eu queria que você falasse um pouco da sua história, assim, da sua experiência, porque é muito linda e você adota. E você já teve muitos. Eu Quando sou eu a te favor conheci, da você tinha o quê? adoção. 4? Quando eu te conheci, ou Isso, 5? 4. Teve uma época que eu tive 5 porque eu tava fostering. Como que é fostering em português? Não sei. Cuidando por um tempo. Lar solidário, que chama. Isso. Lar solidário. Mas meus foram 4. Eu comecei com a Tinkerbell quando eu era adolescente. Depois meus vizinhos... Que você adotou a Tinkerbell? Não, a Tinkerbell foi comprou. a única que foi comprada. Depois meus vizinhos viram como eu cuidava da Tinkerbell e eles tiveram um monte de filhotinho. Eles tinham um macho e uma fêmea. Deu um monte de filhotinho. Eles não queriam vender, aí chegaram pra mim e falaram: você quer um cachorro? Como assim uma pessoa chega pra mim e pergunta se eu quero um cachorro? Claro que eu quero um cachorro! Que tipo de pergunta é essa? Essa é óbvio. Falaram, você cuida tão bem dessa cachorrinha, você quer um cachorro? Eu falei, claro! Aí veio o Charlie. E depois. Quantos anos você tinha? O Charlie. Não, quantos anos você tinha quando você pegou o Então, Charlie? eu tinha uns 20 Ah, tá. quando o Charlie veio. Isso. E depois disso, eu comecei no Instagram. Eu acho que eu sigo mais animais do que pessoas. Agora sou eu. Sim. Todos os grupos de animais Né? no Facebook eu tô. Isso. Olha, mas é melhor às vezes seguir animal do que pessoa, eu vou te falar, vou te confessar. Aí tinha em Miami uma shelter. Como é que é shelter em português? Gringa! Gringa, abrigo, abrigo de abrigo. Que postou Ela tá longe do postou Mike? uma cadelinha. E assim que eu bati o olho nela, eu falei, ela tem minha. que ser minha. Só que quando eu comecei a ler, tava lá que ela tinha 14 anos de idade, a família teve ela por 14 anos, eles não queriam mais ela porque agora ela era muito velha, eles consideravam ela Nossa, muito cara, velha. o ser humano... O ser humano é FDP, né? É, exatamente. Triste. Deram ela pro abrigo e falaram assim, não queremos, ela tá muito velha, façam o que vocês quiserem. Aí eles colocaram, como eles recebem muito cachorro em Miami, colocaram, se ninguém vier buscá-la, ela vai ser Sacrificada, porque aqui tem amanhã de vários manhã. shelters que... Sacrifica, que né? Ainda tem, né? Tem. Essa Tem política bastante. em alguns estados. Tem. Que se não adotar o cachorrinho por um certo tempo, Eles Eles sacrificam. E como ela já era muito velha e eu acho que não tinha espaço, eles iam sacrificar ela no próximo dia. Eu mandei uma foto, tirei um screenshot, mandei pro meu irmão. Eu falei, vão matar ela amanhã. Ele, não vão. E ele estudava, ele fazia faculdade na Flórida, em Orlando. Ele dirigiu 4 horas e foi buscar ela. Aí a gente teve a Bela dos 14... Ai, a Bela era muito fofa. Ela era linda demais. Dos 14 aos 17, ela ficou com a gente. Ela tinha vários tumores no corpo, mas a gente fazia vaquinha a família inteira. E a gente tirou todos os tumores dela. Ela ficou com a gente por 3 anos. E em das visitas ao veterinário na Flórida com a Bela, a veterinária chegou para mim e falou assim, eu não acredito que vocês adotaram um cachorro da cidade, estão gastando todo esse dinheiro com ela. Nós achamos esse cachorro na rua. Ele é feio. Você quer conhecer ele? Eu falei, claro, né? Sempre as perguntas chegando pra ela. Você quer esse cachorro? Quero! Você quer conhecer? Quero! Ela chegou com o Marley. Ele era feio, tadinho. Cara, Mas o Marley era muito fofo. Nossa, ele era Pega a tão foto feio pra que gente ele mostrar. era lindo. Ele era tão feio que ele era lindo. Sabe, tipo, aquele uns boy que eu já fiquei? Que é tipo assim, é tão feio que é bonito. Você ficou com dó e dá uns beijos? É tão esquisito, é tão único, é tão excêntrico que você fala, eu não. Você fica confuso, você fica confuso. Você fala, ele é feio, ele é bonito. Isso. Você fica na dúvida. Você fica na dúvida. Aí você fala, ele é muito lindo e eu que não tô percebendo, ou ele é feio? E você vai na dúvida. Tá, sabe? onde que eu mostro? Onde que eu mostro, Marley? Ali. Aquele já tava lindo. Dá pra ver? Dá. Ele é a coisa mais fofa, Aqui, cara. Ele era cego, não tinha dente, então a língua ficava pra fora assim o tempo inteiro. Esse linguão. Ele era a coisa mais linda, Ai, cara. gente. E quando eu peguei, tava mais assim, mais monstrinho, mas E olha. aí com amor, Mas É muito ele fofo. era, assim, eu liguei pro povo aqui em casa e eu falei assim, olha, eu tô levando outro cachorro. Todo mundo tá assim, não, de onde você vai tirar esse dinheiro? Eu falei, gente, eu não sei, mas ninguém quer ele é E você tinha cego. quantos anos quando você pegou esse? 20, não, foi agora, tem
tem pouco tempo, uns 27, talvez. Ah, então é Por aí, E aí eu trouxe ele pra casa e todo mundo, tipo assim, caiu de amores. Ele era completamente cego, mas nunca fez xixi fora do lugar. Ele era super smart. Ele era muito inteligente. Não, e ele aprendeu o caminho, assim, a A gente se mudou. locomover dentro da Isso. casa de uma forma muito surpreendente. Porque imagina, ele já não era tão novinho, mudou pra uma casa nova, cego. E ele, tipo, você nem dizia que ele era cego, porque ele sabia, sabe? Bem, assim, ligado nos arredores dele. E eu sou o tipo de pessoa, assim, que se eu tiver... Eu não tenho coragem de comprar, porque eu sei tem tanto cachorro no mundo que precisa de uma casa e precisa de amor, que eu quero o que tenha problema de saúde, o que seja velhinho, o que ninguém quer, é o que eu quero. Cara, muito fofo. Muito fofo. Eu vou até... É um bom momento pra a gente puxar o áudio da Ju, a Juliana Curcio. Ela é idealizadora e fundadora do Arca. Quando eu fiz meu aniversário, eu pedi doações pro Arca. Eu não sei nem como agora. Eu Você sempre pede pra tropecei eles. Como é que pelo você Arca. Conheceu? Não Gente, eu lembro. nem sei agora, pra te falar a verdade. Eu acho que durante a pandemia que eu tinha me comprometido a sempre ajudar... Dos biquínis. a sempre ajudar... Ai, ajudava, boa, foi isso. Ele sabe mesmo. Viu como eu conheço você? Não, eu me comprometi. Eu estou comprometida desde a época da pandemia. Eu falei, cara, eu sempre vou ajudar instituições e vou procurar causas, coisas que eu gosto. E às vezes ajudar uma, às vezes outra, ou enfim. E aí, a Ju... Eu não sei se é a Ju, não é a Ju. Uma das meninas que trabalhavam no Arca era prima da dona da marca de biquínis que eu revendia. E aí ela falou, elas têm esse grupo, não é nem uma ONG, é um grupo mesmo delas, pessoal, são 3 mulheres que fundaram e elas resgatam os cachorros em condição de rua e cuidam deles, tem parceria com veterinários e tal, e elas, em vez de colocar em abrigos, elas já arrumam um lar. E aí eu comecei a vender os biquínis com uma parte que ia pro Arca e desde então, enfim... Ficou. E aí, o Arca tem agora 3 anos e 4 meses. E tá aqui, né? Fundada por 3 mulheres. Elas se conheceram fazendo trabalho voluntário em um abrigo de São Paulo. E resolveram criar a própria ONG para ajudar efetivamente, gerir corretamente o dinheiro e evitar que os animais fossem fadados a um futuro miserável dentro de abrigos, porque isso acontece. E resgatar para ter cuidado, saúde, proteção e amor, e não para eles ficarem acumulados como vários abrigos fazem, que é uma realidade no Brasil, de se acumular bichinhos nos abrigos para poder arrecadar bastante dinheiro e aí não gerir esse dinheiro direito, não ir para os cachorros e usar isso meio como desculpa para, enfim, o ser humano sendo o fim da planeta Terra. E aí, ela mandou um áudio muito legal. Eu pedi para ela falar um pouquinho A diferença. sobre a diferença de adotar. E a Ju me mandou esse áudio lindo que eu vou play pra vocês, que é bem curtinho e achei interessante e inteligente. Oi, meninas do Asmina Pode. Aqui é a Judarca São Paulo e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a importância da adoção. Primeiro, se a gente levar em conta apenas o cenário brasileiro, atualmente são cerca de 30 milhões de animais abandonados vivendo em situação de vulnerabilidade. Dá para esses bichinhos uma chance de terem uma vida digna, com os cuidados básicos de saúde e muito amor, é o motivo principal para incentivarmos a adoção. Fora todos os benefícios para quem escolhe essa opção, né? É dar uma chance para si mesmo de entender e sentir na pele o que é o amor verdadeiro. A gente sabe que o que resolveria mesmo esse problema do abandono seria a esterilização em massa desses animais. Mas a gente já está sem grandes políticas públicas para os seres humanos, né? Vocês imaginem se o governo está preocupado com os bichinhos. Um animal resgatado e adotado requer muita paciência e dedicação, pois nem sempre a adaptação é fácil e rápida. Muitos vêm cheios de traumas por tudo que eles já sofreram nas ruas. Mas os nossos mais de 160 animais resgatados e adotados ao longo de quase 3 anos e meio de trabalho provam que é possível superar os traumas com muita paciência e muito amor. Mesmo diante de todo esse cenário do abandono, a gente não condena quem ainda opte por comprar um pet, seja por ter um sonho de ter aquela determinada raça, ou até mesmo pelo porte, desde que a pessoa compre de um criador legalizado e que não maltrate seus animais. O que a gente condena é essa galera que quer pagar mais barato e acaba comprando em canis clandestinos, em feirinhas ilegais, com pessoas que realmente comercializam a vida desses pets e maltratam todos eles. Além de contribuírem para o comércio ilegal, essas pessoas acabam fazendo essa opção para comprar mais barato, né? Como eu falei.
E elas não fazem a conta de tudo que esse animal vai gerar de gastos ao longo da vida delas. A gente está cansado de receber pedidos de ajuda de pessoas querendo se livrar dos seus animais de raça, comprados por elas mesmas, porque elas não querem mais seu trabalho e nem as despesas que esse animal gera. Seja adotando ou comprando um animal, a decisão tem que ser tomada com muita consciência. O animal é parte da família, ele vai gerar custos, ele vai precisar do seu tempo e do seu amor por pelo menos 15 anos, se ele for bem cuidado. Ele é uma vida. Então adote ou compre o que for melhor para você diante das suas possibilidades, da sua realidade, mas faça isso com consciência, não contribua com o comércio ilegal e não abandone seus pets jamais. Um beijo. Ai, eu Amo elas. Amo, porque é um trabalho totalmente paralelo ao trabalho delas. Né? Elas começaram assim, 2 irmãs em São Paulo, principalmente, né? Mas no Brasil a gente vê muito mais do que, por exemplo, aqui em Boston, onde nós estamos, cachorros abandonados na rua. Aqui é muito mais difícil de ver. Por exemplo, na Flórida já tem mais. Você já até vê mais cachorro na Mas rua. até porque não dura aqui, né? Aqui, na verdade, nunca vi. Mas não tem Por causa da neve. É por Eu causa acho do que frio. Cultura do nosso estado aqui é diferente da cultura de outros estados, né? E lá também, na Flórida, como em outros lugares do sul, tem aquele problema todo de terem muitos cachorros na rua que já estão cruzando e aí já gera mais filhotes, etc e tal. Mas assim, veio de uma iniciativa delas de nossa, vamos pegar esse e fazer algo. E vamos pegar esse e fazer algo, se juntaram 3 mulheres com mais uma rede de apoio de veterinárias e de outras pessoas, e agora de padrinhos e de lar voluntário, etc. Elas fazem esse trabalho lindo. Inclusive, tá aqui o site. Depois a gente vai colocar o Insta também, no Dica das Minas, quem quiser ajudar o projeto, que é muito legal. Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque... E achei muito lindo também ela falar que não condena. Eu entendo que realmente existem algumas pessoas que têm um sonho de ter uma raça, ou até mesmo pelo porte, de não pode ser muito grande, ser muito pequeno. A gente teve esse problema, porque inicialmente, antes da gente pegar o Paco, a gente queria adotar. E aí no meu prédio, porque também tem o preconceito com raça e com tamanho. Que já é um outro problema, que eu também não concordo. Tipo, no meu prédio não pode ter pitbull e não pode ter mix de pitbull. Mas pode ter chow chow, que é um cachorro agressivo. Então, tipo, tem algumas raças que já tem um profile, que eles têm já aquele preconceito que dificulta pra caramba até pra eles serem adotados. E já limitam. Então, tem que ter um certo tamanho, tem que ser um certo peso, senão também não pode ter no prédio, um monte de coisa. E aí, assim, a gente tentou adotar, sei lá, acho que uns 5 meses. O processo aqui foi, tipo, voraz. O Voz Universo vai falar também. Dependendo do estado onde você tá, a minha mãe, os 3 cachorros dela são adotados. Um ela pegou na rua, literalmente, ele tava perdido. Ela convidou ele pra entrar, ele ficou. O panda. Pandinha. Mas os outros 2, ela foi num abrigo e ela pagou $10, que é o custo, sei lá, do quê, né? Não sei do custo do quê. Nada, é baratíssimo. $10 não paga nem uma raçãozinha. Exato. De nada. Então, tipo, é muito mais fácil. Ela entrou, pegou, pronto. Eles são pequeno, médio porte, já são velhinhos e tal. Mas mesmo assim, aqui é muito difícil. é muito complicado. Aqui em Não, e os Massachusetts daqui não é que estão fácil. para adotar aqui, eles vêm do sul. Vem. Do Texas, Vem, da vem Flórida. de algum outro estado. Isso, Aham. mas eles não são locais. Não são locais. Não, e aí assim, sem brincadeira, parecia que eu ia adotar uma criança. Mas Eu fiz um processo de 3 entrevistas com 3 ONGs. Eles vieram na minha casa pra ver o suporte que eu podia dar, o lugar onde eu moro. Errado não E tá. liga pra Não, 3 eu não tô referências, falando né? que tá errado. Mas não é As fácil meninas do Arca adotar. fazem isso também. E eu acho legal. E, na verdade, não são canis, como é que fala? Que os breeders... Criadores. Criadores de raça sério também fazem isso. Porque a gente comprou o Lilo de um criador de raça. E aí, o mesmo processo. Sim. Te entrevistam, pedem pra saber como é a sua casa, pedem foto, quanto tempo o cachorro vai ficar sozinho, como você pretende educar ele. Eles te fazem várias perguntas pra ver se você tá apto ou não. Mas o que foi frustrante pra mim em relação a tentar adotar aqui, que tipo, já tinha dado 5, 6 meses e eu não conseguia, é que sempre tinha alguém na minha frente. Então era aquela loucura. Eles falavam assim,
Os cachorrinhos vêm do sul. Isso. Na terça-feira a gente posta todos no site. Você entra e fala qual que você quer e a gente faz o processo todo. Então, às vezes era meia-noite, eu botava alarme pra mim. Eu já tinha 3 ONGs, 3 sites, 3 dias diferentes. Eu botava alarme, entrava. E assim, eu não queria o pequenininho, branquinho, bonitinho. Não, era tipo velho, coisa. cego. It doesn't matter. Eu olhava, me apaixonava, falava, é você! E aí... Não. E aí eu chorava toda semana, porque era assim, sempre tinha alguém na minha frente. Não, por um lado é frustrante pra você que queria um cachorro, mas por um lado é bom pros cachorros que todo mundo tá tendo casa. Não, Sim. que bom, eu também fico. Mas, gente, nunca chegava a minha vez. Era sempre assim, ai, tinha uma família na minha frente. Até fiquei, gente, será que aqui também tem esquema? De tipo... Mas tem. Minha tia trabalha na ONG. Porque eu falava, gente, nunca chega a minha vez? Tem. Deve ter, né? Não, mas Deve tem. ter. Lá no meu trabalho, eu conheço gente, eles falam, o dia que você quiser um cachorro, você me fala. E foi assim que surgiu o Paco, que foi meu primeiro cachorro. Porque eu tava nesse processo de querer adotar. E minha mãe vendo o nosso, essa tristeza, toda hora eu chorava. Me apaixonei, agora não era? Não é. Aí, eu não tenho Facebook. Minha mãe virou pra mim e falou assim pra mim, vi um brasileiro que o cachorro dele deu cria sem querer com o cachorro da vizinha. Aham, sem querer. E ele tá dando os patches. Mas aí você tem que pagar o custo da vacina. Comprei, né? Tá, aham. Eu comprei. Tá bom. E aí, cheguei lá, tinha 4, 5 filhotinhos, escolhi o Paco, levei o Paco pra casa. Foi o nosso primeiro au-au. E aí foi assim, mas tipo, cara, foi frustrante. É. Assim, não o processo eu achei responsável, achei legal, fiquei surpresa, porque eu não sabia que era assim. Sim. Falei, caraca, parece que eu tô adotando uma criança. Mas é uma vida mesmo. Sim, sim. Mas eu fiquei frustrada porque eu nunca chegava a minha vez. É. Você tentou adotar a Voz do Universo aqui? Tentei, acho que fiquei uns 4 meses tentando adotar. Tipo, é surreal por o que processo. isso? É surreal. Vários momentos. Eu acho que o mais próximo que a gente chegou, a pessoa que ficou com ele, né, lá na casa durante um tempo, gostou e decidiu ficar com ele. Que era o que tava, tipo, pra ser nosso. Tava né? no lar temporário e a pessoa quis no lar ficar... temporário. Exatamente. E aí foi frustrante também, né? Porque a gente queria muito e tal, mas a gente chegou num momento que é impossível, não vai rolar. Entendeu? E Mas o eu acho processo que- é legal e é sério, que é válido. É válido, Mas a minha concordo. frustração foi, nunca chegava a minha vez. isso. Sim. É isso. Mas eu acho que no final a gente tá com o cachorro que a gente deveria estar. Sim, É isso. eles sempre Sim, encontram eu a gente, acho. ou a gente É um encontra encontro eles, de é um alma, encontro, né? é. Eu também acredito nisso. É muito isso, né? Eu também acho. É. Mas, ó, uma coisa que ela falou no áudio que eu achei bem legal, que eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque, às vezes, existe meio que um preconceito de adotar um cachorro, que talvez ele vai vir com um problema aqui e outro ali. Se você compra um cachorro, também. Você está correndo o mesmo risco. Não tem, assim... Principalmente se você compra desses criadores que sim. estão abusando da Sim, fêmea, sim. cruzando irmão com irmã, pai com filho, que começa a dar problema genético, um monte de então, coisa. Assim, eu também comprei o Terry, mas quem for comprar, não tem preconceito nenhum, mas vá. Faça sua pesquisa, isso. E não tem como garantir. O Terry, ele é ansioso. Ele tem muita ansiedade. Ele tem muito medo. Tadinho. E isso é... E aí agora a gente tá trabalhando com uma treinadora para ajudar no comportamento dele. E ela falou que isso é muito do poodle, a genética do poodle, que tem vários poodles, eles são Eu não sabia que Poodle era ansioso. ansioso. Então, assim, ela falou assim, não é, porque a gente ficou assim, a gente fez alguma coisa errada, ou será que aconteceu alguma coisa, né, com o criador dele, passou algum trauma lá? Ela falou assim, não. Às É o vezes, jeito, é né? o jeito. É. E aí, como ele tem muito medo de pessoas, outra coisa que também você estava falando do Pitbull, é muito fácil, assim, o Terry, ele parece realmente um ursinho de pelúcia. Um ursão. Um ursão, né? Porque não é pequenininho, um ursão. E aí, o que acontece? Todo mundo quer passar a mão, vá. E ele morre de medo, então ele se esconde atrás da gente, ele não se sente confortável. Chega o momento dele, ele tem que ter a hora dele, ele vai até você, não é você vir até ele, né? E aí as pessoas não entendem. Mas se ele fosse um pitbull, ninguém ia vir. Ninguém Porque chegaria. tem esse preconceito que Isso. rola. Então, assim, tem que saber entender. Eu acho importante falar isso, porque cada cachorro é um cachorro. Não dá pra assumir que essa raça vai ser isso ou Personalidade, vai ser né? aquilo. Todos eles têm suas personalidades. Tem, com certeza. Tem. Eles são... Cada um é diferente, não tem como garantir, mas é igual
né? Nós Eu ainda somos quero pessoas, adotar. né? Todas com Eu ainda quero pessoas adotar. E, normais. tipo, quando a gente perdeu o Paco, que a gente decidiu ter outro cachorro depois de um tempo, o Frê meio que no trauma falou, não, eu não quero mais, porque o Paco meio que adotou, embora a gente pagou um FII que não é, a gente comprou. Mas ele ficou assim, não, eu quero que seja de um criador, porque vai vir com essa garantia de que é saudável, pititi, patatá. Assim, eu achei bem interessante, porque foi a minha primeira vez na vida adulta também de lidar com um criador. Então, tipo, a gente procurou um breeder, e aí tinha todo esse processo dela explicar que a fêmea só tem Duas litters, né? só tem Só duas engravida ninhadas duas vezes, na vida, depois ela aposenta a fêmea, e aí o que acontece com essa fêmea? Tipo, ela tem Te conto. ela tem uma fazenda de 20 e pouco. Ela fica com Ela as tem uma fêmeas? fazenda. Ela fica. Ela não vende as fêmeas? Às vezes ela vende, às vezes ela fica com os cachorros. E quando ela vende fixed, né? Mas ela tem uma fazenda com mais de 27 cachorros. E assim, tentou num negócio, um trabalho, um cuidado pra quem vai, pra quem não vai, enfim. E aí foi e o Lilão tá aí. Mas eu tenho muita, muita, muita vontade de adotar. Inclusive, estando tão próxima das meninas do Arca, cara, eu passo mal cada cachorro que elas postam. Eu fico, eu vou trazer pra mim, eu vou no Brasil buscar. Mas seria tá legal se a podendo gente... trazer agora? Não É, pode. porque eles Tá um auê por causa da questão da vacina da raiva. Porque deu surto de raiva. E... Fiquei sabendo. Eles, na pandemia começou a, Tá super Foi. a complicado. bloquear isso e não tá Tanto fácil. que a minha sogra tá querendo vir pra cá a passeio. E ela já veio antes e trouxe o cachorro. E aí não estão deixando. Mas estamos indo passar final de ano em Miami. Podemos adotar um em Miami cachorrinho. e trazer de volta para Um Massachusetts. cachorrinho praieiro. Eu gosto da ideia, eu gosto muito. Cara, aí vamos mudar pra parada da geração. Vai. Olha só, a gente fez uma pesquisa. Pesquisas Mina Pode informa. Tum, tum. Eu fiquei surpresa, cara. Uma pesquisa do Consumer Affairs, uma plataforma americana de informações sobre consumidores e mercado. E o levantamento aponta que 81% da geração millennial, que são os nascidos entre 1980 e 1995, amam mais seus pets do que a própria família. Bom, já falamos isso, né? É verdade. É. Assim, a família toda não, mas alguns familiares com certeza. Nossa geração está tendo menos filhos, optando por isso. E quando questionados sobre o que é ter uma vida bem-sucedida, a maioria esmagadora na nossa faixa etária aqui respondeu que, ser financeiramente independente. 70% dos millennials se preocupam com ser financeiramente independente e ter estabilidade financeira. Embora ter um relacionamento ou se casar tenha sido o quarto item mais citado, formar uma família vem depois de objetivos como realizar atividades de lazer, que inclui viagem e pets. Ou seja, viagem e pets que estão em lazer e prazer, junto com liberdade e independência financeira, tá vindo antes De casar e ter filho. de casar e ter filho. E, obviamente, o motivo número 1 é perder a liberdade, ter dificuldade econômica ou a preocupação com o meio ambiente. São algumas das razões apontadas para a nossa geração não estar tendo filhos. Embora, vale lembrar, animal, cachorro não substitui ser humano, mas estamos fazendo essa escolha de famílias diferenciadas. O que temos a dizer Faz sobre? sentido. Sim. Bom, eu não posso falar nada, né? Porque eu tô nessa. Eu também tô nessa. Aí, ó, voz universo também. Também. Ai, gente, é muito Mas real. eu acho que... Não, a situação financeira é uma das primeiras coisas. E a liberdade, né? Porque filho, cachorro, tá, que a gente tem que dar o amor, tem que dar atenção, educar e tal. Mas se você quiser, que nem a gente tá aqui no podcast, meu cachorrinho tá lá em casa. Ele jantou, tá lá em casa. Sozinho, feliz Eu não da vida no preciso- sofá. Exatamente. Não preciso chamar uma babysitter pra ficar com ele. Sim. Quando eu tô no trabalho, ele fica sozinho em casa com as coisas que ele precisa, mas eu não preciso pagar pra alguém ficar com ele. Sim. Então, sem contar que eu fiquei sabendo que aqui no estado que a gente mora é o estado mais caro para ter uma criança. Você gasta $35 mil só para ter o neném no o primeiro ano. Bom saber. Vocês estão... Memorizei isso, esse número Memorizei aí. esse valor aí. Esse valor, ó, aqui, vou até anotar aqui na ficha. É bom quando os familiares voltarem a perguntar quando vai ter? Você tem 35 mil pra me emprestar? Só pro primeiro ano. Não é nem emprestar, gata, é pra me
Não tem nada de Mas, empréstimo, cara, não. estão falando assim, porque a sua geração... Eu já escutei isso da minha mãe. Hoje em dia ela já até mudou de opinião. De tanto que a gente conversa sobre, ela realmente passou a entender. Mas já escutei dela assim, sua geração é egoísta. Só. Não vamos falar Mas, sobre gente, isso, não. tem alguma coisa... Assim, é lógico, você ser egocêntrico é uma coisa negativa. Agora, você ser egoísta, essa palavra egoísta, ela tem uma conotação ruim, mas, na verdade, você tá colocando você, o seu bem-estar, os seus objetivos em primeiro lugar. E eu acho que não tem nada de errado com isso. É pior você ceder à pressão de familiares ou de expectativas da sociedade... E fazer uma coisa que você não quer ou que você não tem como sustentar essa decisão financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, porque isso é estar apto à maternidade e à paternidade. Não sou fértil, estamos na idade, estamos aptos. Não. Você está apto à maternidade e à paternidade, você ter condições financeiras, psicológicas, emocionais de ser certeza. mãe e pai. Então, tipo... É isso, gente. Acabou esse podcast. Tchau. Não, brincadeira. Mas eu tô muito nessa, É assim. responsabilidade, né? Tipo, os nossos pais passaram por tanta dificuldade pra ter a gente, educar a gente, dar tudo que a gente precisava. Eu acho que hoje em dia a gente não quer passar pelas mesmas dificuldades, então a gente pensa antes de tomar uma decisão. Eu acho que antigamente era muito assim, ok, tenho 20 e poucos anos, vou casar, vou ter filho e pronto. Tipo, a gente vê o que acontece quando acontecer. E Hoje em dia a gente é mais responsável. A gente quer que as Sim. coisas estejam nos lugares certos antes da gente tomar a decisão. Eu acho que, tipo, não tem momento perfeito. Não, é nunca mais vai sobre ter, né? você sentir realmente se você quer e se é o seu momento. chamado. O que ninguém tá dizendo que o chamado. Porque eu acho que ninguém aqui tá dizendo que não quer ter filho. Alguém aqui já decidiu ou não quero ter? Não decidi Não completamente. decidi, né? Mas então, já tô, não, eu também já tô não. ficando pra semente aí. Não, mas é tipo... Meu amor, Cláudia Raia, meu amor. Cláudia, eu vou falar pra você 2 palavras. Cláudia Raia. Entendeu? Eu quero ter o dinheiro Cláudia dela. Raia. Dá o dinheiro da Cláudia Raia. Fabiane Freck, joga. Joga no universo, joga pro universo. Ó, Joga, quem universo. sabe vem. Não, acho que nenhuma de nós decidiu e falou assim, o que tudo bem também. Acho maravilhoso quando você tem uma consciência de não tenho essa vontade, não tenho esse desejo. Tenho amiga que não tem essa vontade, não tem esse desejo, não me vejo mãe, nunca vou ser mãe. Ok, lindo, maravilhoso. Eu acho que a nossa geração não tá... Algumas pessoas não estão totalmente nesse não. Estão só no... Não é o momento pra mim ainda. Por quê? Tem outras coisas vindo primeiro que estão satisfazendo a nossa felicidade, nosso bem-estar mais do que a maternidade, sim. por exemplo. Não, mas talvez esse momento também não chegue. E tudo Pode bem ser. também, né? Pois é, porque eu sinto muito isso, que eu sempre falei, não, daqui uns 2 anos, daqui 3 anos, e assim tá indo. E tá aí, E tá indo. De 2 em 2, 3 em 3, a gente chega. Quem sabe? Mas eu acho que é muito, tipo, sobre você sentir mesmo, porque principalmente pra mulher. Com certeza. Cara, é uma mudança absurda de prioridades. Então, de fato, tipo, você tá sendo egoísta? Sim. Tô. Sim. Porque hoje eu não quero, assim, acho que a ficha da minha mãe caiu quando a gente teve uma conversa, literalmente ela veio me visitar, aí tava só eu e ela em casa, uma segunda-feira a gente acordou, e óbvio o Frei já tinha ido trabalhar às 6 horas da manhã, e aí ela veio na minha cama pra gente ficar fofocando, e aí eu falei assim pra ela, você imagina? Olha, vamos imaginar um cestinho de neném aqui, ó, eu aqui, sozinha. O que ela falou? E assim, hoje eu tenho gravação do podcast, a gente tá querendo numa loja fazendo não sei o que, não sei o que lá. Eu nem consigo fazer nada disso. Agora, imagina, se você não tá aqui. Eu tô aqui sozinha, eu e esse neném. Aí eu preciso tomar banho, eu quero fazer minhas coisas, eu tenho que trabalhar. Eu não tô me vendo nesse lugar. Sim. Um dia eu vou me ver, eu acredito. Eu não tô me vendo nesse lugar Não hoje. nesse momento, isso. Não nesse momento. E aí acho que tipo, fica mais fácil quando você consegue... Explicar, assim. assim, desenhar, entendeu? Experienciar o momento. Você já imaginou isso aqui agora acontecendo? Dá um medinho, né? Dá um medão. Né? Abrir mão das outras coisas que você gosta, né? Sim.
Vão falar que a gente é 3 egoístas de merda, mas eu não isso. acho. Eu acho que, tipo, você tá pensando no seu filho. Você não quer colocar um filho no mundo pra outra pessoa criar. Eu gosto muito de estar... presente. eu gosto muito de estar dedicada às coisas que eu vou fazer. Quando eu for ser mãe, se eu vir a ser mãe, eu quero estar muito num momento que eu vou falar, cara, eu vou me dedicar a isso aqui. Eu não tô falando que eu vou abdicar de todas as outras coisas na minha vida. Sim. Eu espero conseguir equilibrar de uma certa forma, mas com certeza vai pender mais, porque é uma decisão maior, é uma responsabilidade maior. com certeza. Ela pede mais. Então você vai ter que se dedicar àquele momento. Agora, compara uma maternidade com você ter um puppy? Não. Mas é importante dizer que a maioria das pessoas nem param pra pensar na demanda que é você ter um filhote em casa. Porque é fofo. Claro. Como um neném. É fofo. Mas a demanda... Ó, o Voz do Universo quase quebrando o microfone, assim. Fala aí, quantos xixis de madrugada que você leva pra fazer quando é baby? Não, eu acho que não só baby, não. Até agora. Às vezes ele acorda, tipo, 2, 3 horas da manhã, tem que sair pra caminhar. Não tem essa. Se você E aí tá é muito treinando... doido, porque aí eu vejo outros casais que têm a mesma raça também caminhando. Então, tipo, um problema da raça que é aquilo que vocês estavam falando, que a galera não pesquisa, né? A gente não pesquisou. No caso, a gente não pesquisou. Tá aí acordando 2 horas da manhã pra passear. Era tudo muito bonitinho nas fotos, né? Sem contar que no começo chora também, né? Chora. Então, ele acorda de madrugada, por exemplo, eu vou chegar daqui a pouco e aí ele quer brincar, não tem essa. E ele é viciado em bolinha ainda, então enquanto eu não jogo bolinha com ele... Em bolinha. Ai, meu sonho. Nós vamos levar ele pros para bolinhas anônimas. Uma bolinha, meu. Eu queria tanto jogar bolinha ali, Ele buscar e não. trazer. Ele só gosta de ser Não. lindo, né? Não. O máximo que o Lilo faz é ir até a bolinha. Ele não pega e não traz. Ele Exatamente. fala, fui, se vira. Ou até ele vai e pega uma vez. Trouxe. Aí eu joguei de novo, ele olha pra minha cara e Lilo fala, não querida, traz. vai você Eu buscar já agora. percebi que a brincadeira é eu pegar a bolinha pra ele. Porque eu jogo, ele corre, aí eu tenho que eu pegar e jogar de novo. Então, tipo, é um negócio que fica os dois correndo no parque. É um O exercício meu é do... viciado bizarro, assim, no nível que a gente chega no dog park, ele já começa a latir porque ele quer jogar bolinha. Tá num ponto que às vezes ele... Aí, por exemplo, como tem 2 dog parks no condomínio, aí a gente já determinou que um ele vai brincar e o outro ele vai interagir com os outros cachorros. Entendeu? Porque senão ele só quer jogar bolinha, esquece os outros cachorros e não interage. O louco da bolinha. Ele é o louco da bolinha, total. Cara, mas o mercado é absurdo. Isso aqui é pesquisa da dona Fábio. O mercado global de pets está em 261 bilhões de dólares. E assim, teve um boom na pandemia, óbvio. Sim, mas já vem vindo um Já boom. vem vindo, com certeza. Mas teve um aumento muito grande na pandemia, óbvio, né? E aí, o que eu vi daqui do mercado dos Estados Unidos, eu não consegui achar dados do mercado do Brasil, mas eu achei daqui dos Estados Unidos, que 70%... Como é que fala households, gringa? Das casas? Das casas, Casas. 70% das casas aqui tem um pet, não necessariamente um cachorro, né? Um animalzinho. Mas mais da metade, 54% são cachorros e 35% gatos. Eu nunca tive gato, eu tenho vontade. Eu tenho começado a ter vontade, é porque eu tive um trauma criança. Com gato? É, tipo um gato da vizinha. Eu nunca tinha interagido arranhou? com um gato na vida. E assim, eu não tinha medo de bicho, porque eu cresci tendo um montão de bicho. Mas eu nunca tinha interagido com um gato. Eu devia ter uns 6 anos, sei lá. E aí, tipo, tava no colo dela e eu fui fazer carinho e ele... Nhau! E tipo, meu, eu tomei aquele susto bizarro, me arranhou e eu criança. Ficou meio Aí eu... com trauma. Aí tipo assim, hoje eu já brinco, faço carinho e tal, mas eu fico, meu... Sim. É diferente, né? Mas eu tenho muita vontade. Mas tem gato que tem espírito de cachorro, né? Tem. É. Mas olha, às vezes eu acho que o Terry tem um espírito de gato. Gente, Mas o Charlie ele também se roça, ele passa no meio da minha perna, ele quase me derruba no chão, não cabe. Ele é um pônei, né, filha? Ele é um Passando no meio das suas pernas, é um pônei. Mas quando a gente chega em casa com o Douglas também, ele fica se esfregando assim, passa. Fala assim, você é um cachorrinho? Cara, eu não sei bonitinho. se é verdade isso. Eu vou falar um negócio meio jovem místicas, mas o que eu ouvi dizer é que, tipo, o cachorro, ele absorve as energias do dono e da casa pra ele mesmo. Então, por isso que os cachorros ficam doentes, por exemplo. Ficam bem mais doentes do que gato. Tipo, tem câncer, tem vários problemas, acabam adoecendo. Às vezes fica mal, vomita, fica moado. Falam que, tipo, o cachorro pega a energia do dono, energia negativa, do dono ou da casa, pra eles. E aí eles transmutam aquilo numa doença física, né? E que o gato... Tipo, superiorzão, misticão lá do Egito, pá, que veio do ET e o caramba, que eles...
Que Sete eles, vidas. 7 vidas dessa figura mística, entendeu? Eles são iluminados, cara. Eu quero um gato. Que eles, na verdade, eles transmutam, eles são alquimistas. Sim. Eles pegam a energia ruim, e em vez de pegar pra eles, absorver e ficar doente, igual os cachorrinhos, burrinho, tadinho, que ainda não são tão evoluidinhos, eles transmutam pra virar energia boa. Eles são verdadeiros místicos, alquimistas. Mas você veja aí todos os místicos, Teacher Isa, tudo que astrólogo... Tudo tem Tudo gato. tem gato. Tão gente. precisando de um gato, gente. Vamos pegar um gato. Ai, eu quero ter muita Aí de vontade. vez ter o limpa lá do cristal, Limpa, vai limpa, ser o limpa, todo gatinho, ódio gatinho. coletivo. Aquelas. Será que é por isso que a galera fala, arruma um gato ao invés de cuidar da vida dos outros, vai cuidar da vida de um gato? Ai, será? Será que é isso? Ou será que é porque o gato tem 7 vidas e a pessoa vai ter muito o que cuidar e não vai encher o saco? Não, e é bom, porque aí pega essa energia ruim que tá desejando pra vida das pessoas, incomodando com a vida das pessoas, o gato transforma em energia boa. É verdade. Aliás, é importante falar que rola um preconceito, né? Gatos pretos, gente, e toda hora as cachorro pessoas, preto, as pessoas têm que postar isso, cara, principalmente perto de Dia das Bruxas, porque as pessoas ainda têm esse misticismo de julgar o coitado do bichinho, fazem maldade, judiam, maltratam, matam os bichinhos, porque tem essa coisa de é ruim, eu não sei o quê. E cachorro preto também, meus 2 cachorros são pretos, e depois descobri pelas meninas do Arca que tem de verdade dados Tem. que Aqui eles também. não adotam cachorros aqui também. pretos, porque não é considerado bonitinho, fofo, não sei o que, não sei o que lá. Inclusive, foi isso que aconteceu com o Lilo. Não quiseram ele, né? Por isso Porque olha que caiu na sua loucura. mão. Criadora, sério, que é séria, que fez um monte de pesquisa, lá. Diz não pra um monte de família por N questões. E aí, eles eram pra ter nascido tudo branquinho e pretinho, porque a mãe era preta e branca, o pai branco. E porque ela já tinha tido uma ninhada antes. Então, ela mostrou aquela foto de referência, era a segunda ninhada da fêmea. Nasceram todos pretos. Total preto. Só tinha uma manchinha no peito, um tinha uma manchinha no rabo. Small stuff, tipo, eram pretos. E uma das famílias não quis. Tanto que ela falou, essa família Não tem mais... tá completamente cortada, nunca mais. Porque ela não permite que você escolha. Porque não é sobre isso. Não é sobre a cor, o tamanho, não. Então, não quiseram. E aí, tipo, ou seja, a gente era a outra família da outra ninhada. E ela me ligou e falou, você quer ver a foto? Eu falei, não precisa nem mandar, né, velho? Nem manda Porque foto. eu já penso assim... Já tô mandando o depósito Deus, era pra ser esse. E era. Exatamente. Mas tem isso, não pegam muito menos cachorro Então preto. vamos adotar cachorros pretos. Cachorro branco. O Terry era pra ser preto. Ele transformou. Transformou, porque... Ele era escurinho quando você pegou ele? Ele era da cor do Bernese Mountain, que era preto. Ele é quase branco meio hoje em dia. marronzinho, né? Com Ele branquinho. era preto, marrom e branco. Isso. Ele era assim. Mas, de novo, olha lá, a raça, né? Transformer. O puro, eles têm um... Aqui, eu não sei como é que fala isso em português. Esse Ai, gene. Gringa. O gene, o DNA. Fading, mas se chama fading gene aqui, que é fading, que vai, né, indo embora a cor. E aí, hoje em dia, o Terry, ele é um cinza branco. Ele tem um pouquinho de cinza mais escuro, mas ele mudou assim, 360. E tem muita gente que eu tô nos desses grupos, né? Muita gente que reclama, Mãe de gente. pet, tipo, tá em grupo de maternidade de mãe de pet, eu faço cara. treats, homemade treats. Você fala... Nossa, quero. Eu faço homemade treats, eu pego o lanche do Terry toda terça-feira à noite. Para, Que não, a gente vai fazer um linda. quiz aqui, de nível de mãe de pet. Eu vou fazer esse quiz. Vou fazer agora. Vamos. Porque chegou a hora do quiz. Eu inventei agora, não sei nem o que eu vou perguntar. Eu faço a comidinha dele. Que eu Isso eu levo faço, a comida eu frozen, também faço faço. licking mat. Não, nível 1, chama de filho? Claro. Sim. Tá. Nível 2, dorme na cama? Sim. Assim, ele não cabe na cama, né? Ele tenta, às vezes, mas agora, sair de casa, ele estava na minha cama. Então é um sim. Mas ele não aguenta. Nível ficar 3, você cozinha pra ele? Sim. Nível 4, beija na boca? Não. Na boca, Não, mas se ele me dá um leca assim, eu deixo. Mas quando ele tá me lecando, eu meio que... Não. Tá. Tipo, nariz, testa, eu dou um bupo. bochecha. Aqui a gente fala Tá. bupo, é o narizinho dele com o meu nariz. É. Isso Tá. faz. Que nível tava? 4? Nível 5. Nível 5. Faz festa de aniversário? Eu faço! Eu
também faço. E chama a galera. Faça uma festinha só pra ele. Ele só teve um aniversário. Mas chama agora. cachorro, né? Chama os cachorros da vizinhança e as amigas de longe também, que tem cachorro. Eu fiz festa pro Paco, fiz festa pro Lilo, mas fiz festa assim, né? Eu fiz o bolo Eu mandei do Teddy. mensagem pras mães do prédio que tem cachorrinhos que são amigos. E mandei mensagem pras amigas que tem cachorrinho que são amigos. Compra e falei, bolo. 3 horas no parque. Porque a festa é pra eles, né? Não. Então aí, tipo, é pra eles Sim. brincarem. Mas eu fiz também. Claro. Ah, deixa eu pensar, outro nível. O que era a coisa que a gente tava falando antes disso? Que eu falei, vou fazer o quiz? Ah, que eu faço homemade treats. Nossa, que eu cara, pack the lunch, yeah. Por que você faz lancheira? Porque na quarta-feira ele vai pro escritório com o Douglas. Quarta-feira é o único dia que eu não trabalho de casa, eu vou pro escritório. Então, não dá pra deixar ele sozinho, ele vai trabalhar com o Douglas. Na terça-feira à noite. Eu peco o lanche dele, né? Eu vou colocar, faço a lancheirinha dele. Mas o que eu faço? Como ele fica lá sem fazer nada, e não é nem a casa dele, é no escritório, tá ali, né? Não que ele faça muita coisa enquanto eu estou trabalhando, mas pelo menos ele tá na casa dele, que é o habitat, o ambiente dele ali. Aí eu tem uns negócios aqui que não é um Kong, eu esqueci o nome, West Paws, que chama, que é um negócio assim grande. Um brinquedo? Tipo um brinquedo de negócio de comer? Não, é um negócio, é como se fosse um container assim, de borracha. Então aí eu pego a ração dele, hidrato, pra ela ficar mais molinha, pastosa, coloco a raçãozinha, coloco a sweet potato, eu coloco uns vegetais, porque a gente sempre dá um pouco de comida, ó, carrots, cenoura, broccoli, tô muito gringa. Broccoli, Peloton. Não, mas é porque as coisas que a gente só fala, carrots, é que a gente só fala inglês, só fica em inglês, né? Fica na cabeça. E aí eu faço, porque daí é uma atividade. Então, assim, igual a gente estava falando, eles também precisam, não é só o exercício de caminhar. A caminhada para o cachorro, ela é boa e importante quando o quê? A gente deixa eles se cheirarem, porque eles exploram o mundo através do nariz, praticamente. Sim. Então, assim, não é caminhar e falar vamos. Deixar ele explorar. E essa atividade também de lamber bastante o licking mat ajuda bastante, que é com a ansiedade dele, então deixa calmo o cachorro. Aí eu coloco no freezer, então fica congelado. Então Tá bom, Fábio, você ganhou, Fábio. Você ganhou a competição, Fábio. Não! O fato de você não fazer festa não importa mais. Não, assim, você fechar a revelação, você assim, sabe, ganhou. Tem o Instagram do Teddy, né? Eu ia falar, acho que esse é o próximo Fala aí, nível. Você tem Instagram? Tem. Eu acho que essa é uma enquete que merece pro Instagram, que a gente precisa saber aí da galera. Merece. A galera tem que falar qual nível você tá. Ele tem Instagram e é mais famoso que nós todas juntas É mais ainda. famoso, já viralizou mais do que a Já, gente. Sério? é modelo da capa da loja de bandana. O Teddy Ô, Teddy. é Instagram Vou chegar famous. e vou Segue follow. o Teddy. Teddy o quê, gente? É Arroba Teddy. É Teddy _ da Bernadoodle _ Tá. Yeah. Vamos colocar aí pra A galera gente coloca seguir. na dica das minas. Agora, cara, eu não sei no Brasil como é que tá, mas aqui, assim, de um tempo pra cá, é muito louco ver como as empresas e o mercado imobiliário tá se adaptando a essa nova realidade de nova família, né? Sim. Na verdade, assim, a gente já queria falar sobre isso, mas eu mandei mensagem pra Fábio na semana passada pra gente falar sobre ser mãe de pet, porque eu tava dirigindo na Rota 1 e vi uma propaganda de uma loja enorme aqui, bem conhecida de carros. E aí era uma SUV. Cara, mas me chamam de SUV. Demorou uma década pra entender do que meu amigo tava falando quando ele falava um SUV. No Brasil é SUV? É. Ah, tá. Aí tinha a propaganda de uma SUV. E aí tinham 4 cachorros atrás. E a propaganda era assim: sua família tá crescendo, podemos te ajudar. Tipo, era a loja de carro. E eu falei, cara, quando que em 1990 você ia ver uma propaganda dessa? Até no começo dos anos 2000. Tipo, tá mudando a configuração Da família. Da família, do que é uma família, Isso. do que é considerado uma família. Genial esse marketing. E aí você vê assim, no condomínio que eu moro, em todos os prédios que tem ali, eles estão fazendo estação pra dar banho em cachorro lá embaixo, tem dog park, tem, às vezes, dog park interno e externo. Aí, às vezes, eles têm eventos que, tipo, vem food truck lá na frente. Aí, às vezes, eles chamam algum food truck que é de sorvete de cachorro ou de biscoito de cachorro. Tipo, tem toda uma questão nas empresas também, né? De ter
lógico que as empresas que fazem isso, as poucas que eu já vi aqui nos Estados Unidos, tem lugar para você deixar os seus filhos. Então, tem um daycare que você pode levar a criança, que seria muita filha da putice não ter, né? E aí ter para cachorro. E aí tem um espaço para você levar o cachorro também, que o cachorro vai ficar ali brincando e tal, as pessoas vão cuidar. E tirando isso, tem a história do paternity leave. O fraternity. Tem que é paternity fur. leave. Algumas empresas começaram com isso. Tem, que pra quem tá ouvindo em português, né? Todo mundo tá ouvindo em português, que a gente tá falando em português. Mas tem gente que mora aqui e entendeu o que você falou. É gringa. Não, gringa. Eu vou falar que aqui a licença maternidade chama maternity leave. E aí agora tem o que eles chamam de paternity leave, que é Paul de patinha, P-A-W. O fur, eles são... Tem uns que chamam de fur também. Fraternity. Yeah. Que aí, assim, eles te dão 2 semanas... Tudo bem que é pouco, mas tudo bem. Eles te dão 2 semanas, assim que você pegou adotou ou comprou um cachorrinho, eles te dão 2 semanas pra você poder criar aquela primeira interação com o cachorro em casa, começar a treinar. Então, eles te dão 2 semanas pra você ou não trabalhar ou trabalhar de casa. Pronto, eu já vou adotar outro. Se eu puder ficar em casa. Cara, não é louco o que tá rolando assim? É muito legal. Mas, inclusive, aumentou o número de escritórios que aceitam, que aceita. né? Você ou pelo trazer. menos uma vez por semana você pode trazer, 2 vezes por Sim. semana, ou enfim, né? Sim, que é uma realidade total, né, gente? Sim. Não, até no meu trabalho, gente, eu trabalho em consultório dentário e tem muita gente que tem medo do dentista, né? Então, eu sei os meus pacientes que gostam de cachorro e a gente leva o nosso cachorro para sentar no colo do paciente enquanto a gente está fazendo o tratamento. Pra ter uma ajuda emocional? Isso, uma ajuda emocional e com ansiedade. E eles falam, o tempo inteiro eu fiquei fazendo carinho no cachorro e nem percebi que eu tava aqui. Eu quero muito inscrever o Lilo Faz. para fazer voluntariado no hospital. É que aqui muito chama- legal. Você tem que fazer um curso. Eu sei. Né? Eu queria, mas sério. Quando eu levei ele para não é fazer muito fã de treinamento, ela pessoas. falou que é um curso que tem que fazer, aí tem uma Tewksbury. licença. Depois eu tenho contato. Uma Também colega gostaria, minha. manda. Eu tenho muita vontade. Uma moça que eu conheci nesses grupinhos de cachorrinhos. De cachorrinhos, de pets. De pets. Ela fez a dela lá. Você faz umas aulinhas e aí você é emotional dogs. Você pode, emotional support. Você pode visitar não só hospital, pode ser às vezes casa Sim, de de velhinhos, idosos. Sim. Tem bastante coisa. É bem Tem legal crianças isso. com special needs, é muito legal. Porque o cachorro tem que ter um certo temperamento, Sim, treinamento. tem que gostar tal. de Sim. pessoas. Ele tem que gostar. Exatamente, gostar de receber carinho de pessoas, né? Não é pra todo cachorro. Cara, é um amor. É a coisa mais fofa. Tendo dito isso, e todos os níveis do nosso quiz, importante a gente falar sobre não humanizar os bichinhos. Sim. Porque, agora, falando sério, Sim. eu me considero, eu falo, não, sim, eu sou mãe de pet, o Lilão. Eu nem chamo ele muito de filho, mas eu falo, tipo, Lilão, o Lilo tal, é como se fosse filho. Mas eu tenho toda essa consciência de, tipo, eu sei que ele é um animal, ele precisa da privacidade dele, ele precisa do cantinho dele, ele precisa de exercitar, de fazer xixi, de comer, de ter disciplina, de brincar, de um monte de coisa que é o direito e o respeitar que o animal é animal. E aí, eu mandei uma mensagem pedindo para minha prima falar um pouco sobre, porque ela é ativista do direito dos animais. E ela mandou um áudio muito, muito legal que eu quero dividir com vocês. Cheia dos áudios. Tô cheia dos áudios hoje. Cheia das participações internacionais. Nossa, a gente tá muito chique esse podcast. Tô chique. Vamos lá e a gente comenta sobre. Oi, Cela. Oi, Fabi. Que alegria receber esse convite para dialogar com vocês sobre esse assunto. Eu sou Michele Peçanha, sempre tive animais de estimação desde a infância. Pratico um modo de vida vegano há 10 anos e nesse período pesquisando, aprendendo e praticando escolhas que visam respeitar os direitos animais, eu já atuei diretamente com ativismo educacional e empreendedorismo vegano. Então eu já dialoguei com diferentes pessoas em diferentes situações a respeito desse tema. Além também de conviver com os meus cães e gatos, né, meus filhotes peludos que eu tanto amo. Quando falamos dos animais, é importante partirmos do princípio e do reconhecimento de que nós também somos animais da espécie humana e nos relacionamos constantemente com os animais das espécies diferentes da nossa.
Apesar de todas as diferenças existentes entre os seres humanos e os outros animais, os nossos interesses são muito comuns: preservar a própria vida, a integridade física e psicológica e a liberdade. Então, para começar essa conversa, é importante conhecermos os direitos animais, que parte da compreensão de que animais são seres sencientes. A senciência é essa capacidade de sentir e perceber de forma consciente tudo que nos acontece e também que nos rodeia. Ou seja, os animais de todas as espécies sentem dor e emoções. E isso, por si só, já nos lembra do óbvio, né? Animais não são coisas. Animais são indivíduos. E cada espécie também tem seus interesses particulares. Ó, os meus doguinhos dando um alô aí no fundo. Respeitar os direitos dos animais é, em cada escolha nossa que envolva um animal, levarmos em consideração o interesse desse animal. Porque, afinal, os animais existem para satisfazer os próprios interesses e não para nos servir, para nos satisfazer, né, as vontades humanas. Qualquer ação, então, nossa, que contraria o interesse de um animal, ou seja, que os coloque como uma propriedade humana, é, então, uma violação aos direitos animais. Trazendo isso para a prática, em nosso relacionamento com os animais domesticados, onde temos uma relação familiar, né, de cuidado, proteção, afeição, o primeiro modo de estabelecer esse respeito de direitos é nos posicionando e nos reconhecendo como tutores. Somos tutores dos animais. Viu? Não é mãe, é porque tutor. só podemos ser donos, proprietários das coisas. E como sabemos, animais são indivíduos. São nossos amigos de estimação, né? Nossos companheiros de jornada. É uma vida que você escolhe para conviver junto. Escolheu para cuidar, proteger, compartilhar abrigo e dar carinho. Vidas que não têm preço. E, portanto, aqui também a gente já precisa estabelecer e aprender a abolir a prática de comércio, escolhendo trazer os animais para o nosso convívio sempre a partir da prática de adoção. O segundo ponto, então, é praticar uma tutela responsável, que envolve planejar a chegada desse animal, ter recursos necessários para garantir uma vida saudável, entender as necessidades da espécie, lembrar que, se tudo der certo, ele estará sob a nossa responsabilidade por pelo menos uma década. E também essas necessidades dele vão variar de acordo com a fase, né, da infância até a idade idosa. Também precisamos aprender a observar e compreender a linguagem dos animais, né, que é muito expressiva. Eles não se comunicam com palavras com a gente, Lilo quase mas fala. mesmo assim é muito claro a forma que nos indicam as suas alegrias e tristezas, seu amor, suas dores, suas insatisfações e vontades. Então, para praticarmos uma conduta respeitosa com os animais, é sempre lembrar desse olhar sobre a perspectiva do interesse e da necessidade do animal. Por exemplo, é do interesse do animal ficar com um acessório no corpo, seja um laço ou uma gravata? É da necessidade do animal passear com você no shopping? É do interesse e da necessidade do animal ser submetido a esta ou aquela vontade humana? São questões como essas que a gente deve fazer sempre que formos decidir algo que envolva um animal. Enquanto espécie dominante que somos, nós humanos temos toda a responsabilidade de proteger e garantir os direitos dos animais de qualquer espécie. Somos tutores e também um pouco guardiões dos bichos. Cuidar de um animal certamente nos ensina muito sobre respeito, compaixão e altruísmo. É sem dúvida uma chance recorrente que temos ao nos relacionar com eles de nos tornarmos indivíduos melhores. E também, dada aqui a minha postura, eu não posso deixar de convidar vocês e todas e todos que nos ouvem a estender esse respeito aos animais, também de todas as outras espécies, ao considerar um modo de vida vegano. Fica aqui o convite. Muito grata por estar aqui, por esse espaço, por essa conversa, amando acompanhar as Minapod semanalmente. Um grande beijo. Ai, amo. Ok, a gente não precisa falar mais nada. Não, pronto, acabou o boa noite, podcast. boa Boa Nem noite. precisava desse podcast. Não é? Não, e de uma família que nós viemos de açougueiros. É bizarro, né? Tipo, eu sou... ela é vegana, a mãe também, as irmãs já foram... Acho que a minha outra prima, a Maia, irmã dela também é vegana. A Mi, irmã dela, já foi vegana ou vegetariana e hoje não é mais. Mas, enfim... E, assim, elas foram o núcleo e aí eu aboli a carne vermelha e agora tirando a carne branca também, indo só pro peixe. Mas é tão fora da nossa família e de tudo que a gente pensa e de como a gente cresceu
que envolve uma outra questão, que assim, né? Vai virar um outro podcast falar sobre alimentação, mas é legal a gente parar pra pensar, né? Que todo mundo que tem um bichinho que tá assistindo é um animal como outro animal, né? E até o fato dela ter falado, todos os animais têm sentimentos e sentem dor e etc. Eu penso, pô, o peixe também. Tipo, eu tô abolindo da minha alimentação, mas assim, também. E o que a gente não faz com ou permite que animais estejam à mercê do nosso entretenimento, por exemplo. Então, tipo, né, zoológico, circo. Óbvio que muitos lugares já foi banido, mas ainda tem muitos lugares que tem. Então, tipo, quando você pensa em fazer turismo... Pô, eu já nadei com um golfinho no México, hoje eu super me arrependo. Até que quando eu pensei em ir pra Tailândia agora antes da pandemia, eu falei, cara, eu quero ir ver os elefantes, mas eu quero ir num santuário pra ver eles e não pra subir em cima, etc. Você começa a criar uma outra consciência, tipo... E é muito louco, porque uma vez que você vira essa chavinha... Não é que você fica chato e, tipo, eu não vou perturbar as outras pessoas. Mas, assim, eu começo eu mesma, assim, porra, eu não faria isso. Eu não acho isso legal. Tipo, se subir no camelo lá no deserto, lá na... Sei lá onde, tipo... Né? Você deixar o animal ao seu... te servindo, né? Ali de uma forma que não faz sentido. Tipo, eu já fui no SeaWorld quando eu era criança. Tipo, hoje eu não iria nem pensar. Eu também não pagaria pra isso mais. Então é interessante a gente pensar em todas essas coisas. Você tem um bichinho na sua casa, é um passarinho, é um gato, é um cachorro. Quanto você ama ele e a relação que vocês têm? Pensa que todos os outros animais têm esse potencial. Não de ser um pet, mas é um animal que você tem que respeitar, é uma vida. Exatamente. Tem, sabe, ela falando e eu lembrei de teve um documentário que tem no Netflix. Eu não sei, eu tentei dar um Google aqui pra procurar em português. Fala qual é. Fala Hidden Lives of Pets. Ai, não. Ai, nunca vi. Nossa, são cinco episódios. E não é só de cachorro. Fala de todos, vários animais. Tem coelho, tem papagaio, tem gato. Nossa, eles falam de vários animais. E aí eles explicam um pouco de cada um e como, igual ela tava falando, como eles sentem muito a nossa, igual a gente falou antes, a nossa energia e o que eles conseguem sentir, se a gente eles sentem muito das emoções. Sim. É muito, são 5 episódios só, Eu também, legal. depois manda, eu tinha deixado anotado aqui, um documentário também da Netflix, que eu assisti há muito tempo atrás, e assim... Eu tenho uma coisa eu não gosto quando uma coisa é muito agressiva. Eu acho que, na verdade, até por eu ter estudado propaganda e marketing, eu acho que quando uma coisa é muito agressiva, ela, na verdade, causa aversão, ao invés de você abrir a mente da pessoa e ela se abrir para aquele tema, ela, na verdade, rejeita. Sim. Então, assim, eu nunca... O único documentário que eu assisti sobre alimentação foi o Forks Over Knives. Sei. Será que é esse o nome em português? Garfos acima de facas, sei lá. Duvido. Enfim, não vai ser esse, mas a gente... O Forks Over Knives. Foi o único que eu assisti porque ele é mais de boa. Mas assim, eu não gosto de ver quando os animais sendo torturados. Um negócio que é muito assim, hardcore, na verdade, né, causa distanciamento. Mas eu assisti um filme, é uma animação, na verdade. É um desenho, um filme-desenho, na Netflix que se chama Okja. É O-K-J-A. Ok. E ele é de 2017. Depois eu vou postar pra vocês verem lá no Dica das Minas. É uma coisa muito lightzinha que vai fazer você repensar a alimentação, mas não isso. É muito sobre o animal, o sentimento. É um animal que foi criado, é um super porco, então é uma coisa fictícia, mas que lembra muito a realidade. E ele tem sentimentos, ele tem ele cria uma relação com uma menininha. E aí tudo que acontece com ele, enfim... vale muito a pena, porque ele é emocionante, mas assim, mas não é massacrante. Okay. Não, ele é emocionante e te faz pensar. Ele é inteligente e emocionante, sabe? Então, eu recomendo muito. É muito, muito, muito legal. Que bom. Acho que vale a pena. A gente coloca lá no Dica das Minas. Vamos colocar no Dica das Minas. Eu acho que vale a pena assistir o Okja. É muito, muito Esse fofo. também é muito bonitinho. Ensina bastante coisa de vários outros animais, não só, né? Que eu sei muito agora o que eu tenho em casa, né? De cachorrinho que eu tenho em casa. Mas tem tantos outros. Que é legal. É muito bom. Aí você deixou de falar alguma coisa? Acho que não. Acho que a gente falou de tudo. Pet não é presente.
Não humanizar os bichinhos, Isso, respeitar a tudo. necessidade dos animais. Eu peguei a listinha do César Millan, das necessidades do animal, né? Que ele coloca amor, disciplina, que é esse ser o tutor, né? É legal essa palavra tutor, né? Porque você pensa que ele tá aos seus cuidados mesmo, né? É um bichinho que necessita de você ali para comer, para se exercitar, para tudo. Amor, disciplina, segurança, alimento e cuidado. Que são as mesmas coisas que a mãe real, biológica, ofereceria. No caso que a gente tá falando de cachorro, vai a cadela. Mas a mãe do bichinho, é isso que ela oferece. Sim. Amor, disciplina, segurança, alimento e cuidado. E aí, pra gente pensar, né, nós, seres humanos, antes de ter algum bichinho, no planejamento. Sim. Gastos, veterinário, vacina, remédio, banho e tosa. E aí você ter que pensar realmente o que eu vou fazer se eu me mudar. Se eu mudar de casa, se eu mudar de país, se eu for viajar. Porque Tem todo um planejamento. se de fato, dependendo da raça ali, é de 10 a 15, de 10 a 17 anos. Sim. Né? Que se tudo der certo, você vai ter esse tudo der amiguinho. certo. Você vai ter esse amiguinho. Então, pô, planeja. Mas a vida é muito melhor. Ai, é demais. Muito mais feliz. Nossa, A vida é muito melhor. Eu fico assim, será que a gente é igual aquelas pessoas que já são mães? E aí fica assim, ai, você não sabe. Como que eu vivia É muito melhor. E aí você fica, ai, que chata do caralho. Mas a gente tá fazendo a mesma coisa. Mas é por isso que eu criei um Insta do Terry, porque eu só colocava coisa do Terry no meu Instagram. Eu falei assim, meu, as pessoas vão falar. Eu tô virando aquela pessoa que virei um cachorro. Que menina chata. Não, Não. quero ver o cachorro dela. Não me vê também, então. Não quer ver meu cachorro, não me vê. Não, brincadeira. Mas é por isso, porque eu falei assim, tem gente que deve pensar isso. Fala assim, nossa, lá vem ela de novo com esse cachorro. Mas de fato a vida é muito mais gostosa com um cachorro. Ou com um eles são bichinho. É maravilhosos. muito melhor. Eles são É muito melhor. maravilhosos. Considerações finais. Alguma coisa Bom, que você quer dizer, lembrar? Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês por terem obrigada a pensado você. em mim quando falar de tópico de cachorros e animais. É bom saber que as pessoas pensam em mim. Quando pensam em cachorro, que elas pensam em mim. E eu acho que a gente tocou em tudo que é importante. Que não os tratem como um objeto. São seres humanos, têm uma alma, eles sentem dor, eles sentem amor, eles nos dão amor. Então, eles merecem tudo de melhor que há no mundo, né? Sim. Total. Não, e você é muito referência mesmo. Eu aprendo muito com você. Tipo, eu já te perguntei várias coisas, tô sempre perguntando. E é, tipo, referência quando eu penso em cachorrinho ou Já vou em pegar o respeito aos contato. animais. Várias perguntas, a louca. Não, é verdade. É muito verdade. É um ponto de E referência. gostaria de falar com as meninas da ACA, porque eu acho lindo o trabalho delas. Adoraria poder fazer um trabalho tipo esse aqui, mas não sei como começar. Eu também, sabia? Eu já Vamos vi começar sobre já agora. voluntariado. Nós três, Gente, não tem cachorro na rua aqui. Mas você sempre tem Acho que a gente cachorro pode precisando de voluntariar ajuda, então. numa ONG, mas Exatamente. nem sei. Os Tipo, cachorros meu vêm do sonho, sul, né? Meu Fazer esse sonho. contato aí, ó. Vou te falar que eu e a Fábio, a gente quase abriu um business de cachorro há 2 anos olha. atrás. Por que não me convidaram? Tá ali, ó. A ideia tá ali ainda. Ficou no papel, assim, porque veio a pandemia, mas ficou ali. Ficou ali. Quem sabe? Pois é. Mas Quem adoraria sabe? ajudar. Se alguém tiver alguma ideia e a gente puder começar alguma coisa, ou Sim. ajudar as meninas do Brasil. tô dentro. Não, o Arca tá sempre precisando, eu vou dividir mesmo. E é muito lindo, elas fazem a prestação de conta todos os meses, sabe? É tudo muito direitinho, é tudo muito legal e vale muito, muito Mas a muito pena. obrigada, meninas. Obrigada a você, a gente amou que você Em voz do veio. universo. Amamos, amei. Vamos fazer nosso merchan pra finalizar? Faz aí, A não gente tem nem mais falou chance. no meio do episódio, olha, esse tema é um tema que, nossa, Foi. Dá pra falar mais um montão de coisa, é muito Dá, gostoso. dá. Queria ter trazido eles. Não. Quem sabe? Não, a gente não ia conseguir, não. Mas, e aí, conta pra gente, né? Se você é mãe de pet, pai de pet. Ai, conta super, que a gente conta quer pra saber. gente. Manda foto dos bichinhos. Manda no DM. Por favor. Eu amo, faz meu dia. Eu sigo mais Manda. gente, mais cachorro do que gente também, porque me faz mais feliz. Eu também, gata. Manda, vai fazer nosso manda dia. Pra gente. A gente reposta. Vamos. Os pod pets. E é isso. Dá um joinha aqui no vídeo, deixa um comentário o que você achou desse episódio. Estamos no episódio 8. Lembrando que no 10 a gente vai fazer uma breve pausa para reacessar os nossos temas e, quem sabe, o nosso cenário. Quem sabe.
Mas é isso. Segue a gente lá no Insta, é asminapod, USA. USA. Broccoli, Peloton. Broccoli, carrots. É isso. Tenham bichinhos, mas tenham com consciência. E a vida é muito mais feliz. Ai, é muito com uma companhiazinha. Sim. Mas programem. É. Então tá, gente. Obrigada por assistir a gente. Beijos, até semana que E vem. até o próximo. Beijos, bye. Tchau.